Boa noite, gente. Boa noite, gente. Olha nós aqui novamente para falar do nosso Corinthians aqui no Casal Corneta da Fiel, porque vocês sabem, né? Como diz o nosso slogan, que aqui a opinião é mais forte do que a zaga. Mas hoje o nosso time nos decepcionou mais uma vez, jogando mal, jogadores displicentes, sabe? Meu Deus. Botafogo na semana perdeu para Chapecoense por 2-0 na Copa do Brasil e foi desclassificada. Como que o Corinthians conseguiu perder para o time do Botafogo, gente? O time do Botafogo não existe. O Botafogo viveu uma SAF, iludiu sua torcida, os torcedores acharam que ia ser o melhor time do Brasil, mas é uma mentira. Segundo as notícias que falam em relação ao Botafogo, tá para fechar as portas. E como é que o Corinthians consegue perder para um time desse, gente? Apresentou um bom futebol contra o São Paulo. O São Paulo não teve força, não teve capacidade de fazer nada contra o Corinthians. E o Corinthians doou 2 gols e consegue tomar 3 gols do Arthur Cabral, esse perna de pau. Só o Corinthians consegue tomar 3 gols do Arthur Cabral, gente. Há um mês atrás esse cara tava no banco. No banco. Ô Corinthians, como é que você consegue tomar 3 gols do Arthur Cabral, que é caneludo? Caneludo. Mas assim, tem um jogador que ele não pode mais fazer parte do elenco do Corinthians. Eu não sei quando o contrato desse cara vai acabar, mas eu acho que o André Ramalho já deu o André Ramalho. Meu, o lance que ele protagonizou, meu, foi horroroso, do terceiro gol do Botafogo. Meu, o cara deu uma jogada de corpo nele, ele caiu no chão, simulando uma falta. E os caras fizeram o terceiro gol. Fora o lance dele contra o Mirassol. Ridículo, que aquela bola era dele. Pra ele pular, pra cabecear. Ele deixou o cara cabecear e fazer o gol. Nós temos um jogador que, se eu não me engano, o nome dele é Iago, um zagueiro, que é muito bem falado. Que fala que ele vai ser um zagueiro muito bom, estilo Murilo. Diniz, você dá sua entrevista depois do jogo falando que confia no André Ramalho porque ele viveu praticamente a carreira dele toda lá na Europa. Pelo amor de Deus, ô Diniz, você não pode colocar esse cara para jogar. A displicência dele contra o Mirassol e o que ele fez hoje, cara, não tem mais como você escalar esse cara para jogar. Esse cara tem que ser a última opção. Cara cansado, o cara não tem força física, o cara não tem pegada, o cara não se adianta. Aquela bola era dele. A bola era dele. Ele tava na frente do cara. Ele deixou o cara dominar para tocar, pro cara fazer o gol. Não tem como passar pano pro André Ramalho. Não adianta você lá na entrevista coletiva e falar, a gente não tem que culpar. Ele já é um cara experiente. E por ele ser esse cara experiente, meu, chuta a bola pra fora. Time do Botafogo, um time cansado. Sabe, tirando alguns jogadores não. O Danilo, que é um volante muito bom. O Danilo. O Montoro também, que é um jogador muito bom. E o Barbosa. Quem é o time do Botafogo pro Corinthians ter tomado esse vareio de bola? O Corinthians tomou um vareio de bola. 3-1. 3-1. Isso não pode acontecer. Como corintiano, nós não podemos aceitar esses últimos anos do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Corinthians ganhou a Copa do Brasil ano passado? Beleza. Ganhou a Supercopa esse ano? Beleza também. Mas até quando um time do tamanho do Corinthians vai ficar lutando no Campeonato Brasileiro para não ser rebaixado? É o 3º ano seguido que o Corinthians está lutando pelas últimas posições. Gente, a folha salarial do Corinthians
batendo as dívidas que tem com outros jogadores que já foram embora do Corinthians, bate 35 milhões de reais. Só com esses jogadores atuais, são 28 milhões. Como pode um time que paga 28 milhões de reais para os seus jogadores tá passando essa vergonha de novo para lutar contra o rebaixamento? É legal o Corinthians estar bem na Libertadores, é muito bom. Na Copa do Brasil, também, que foi um jogo bem ruim de se ver contra o Barra, mas acabou se classificando, que teve outros times grandes que se desclassificou, como São Paulo, como Flamengo. Mas, gente, o Corinthians não pode ficar fazendo o que ele está fazendo com o Campeonato Brasileiro. O último Campeonato Brasileiro do Corinthians vai fazer 10 anos, o ano que vem, que ganhou em 2017. Um time desacreditado, mas que tinha gana, que tinha tesão de jogar, que ficou 34 rodadas sem perder. E o Corinthians toma um vareio de bola de um time sem expressão. Sem expressão. Então, assim, eu acho que esses jogadores têm que despertar. Que adianta jogar um jogo fabuloso contra o São Paulo, aí você pega um outro adversário que nem é muito forte e toma um vareio de bola desse. Eu, como corintiano, sabe, assim, eu estou decepcionado de ver todo ano o Corinthians, sabe, ficar jogando no brasileiro do jeito. Parece que o Corinthians não se importa mais com o brasileiro. Parece que a diretoria do Corinthians não se importa mais com o brasileiro. E esses jogadores. Sem falar também que no jogo passado, o Yuri Alberto, que tá dando muita mancada. O Yuri Alberto, ele tá perdendo muito gol. Ele toma muitas decisões erradas, sabe? Por mais que ele fez um gol muito belo no Barra, Yuri Alberto, se desperta, mano. Você colocou uma pressão sobre você, falando que você tá querendo ir embora, que você já fez o que você tinha que fazer no Corinthians. Cara, a cada jogo agora que você não fizer gol, a torcida vai cair matando em cima de você. Pra que você deu aquela entrevista, cara? É empresário? Hoje, o jogador de futebol, ele não precisa ir embora do Brasil para ter um salário muito bom. E você não vai ganhar o que você ganha aqui no Corinthians fora do Brasil. Outras pessoas falando do seu futebol, achando que você vai jogar na seleção italiana. O que é a seleção italiana hoje? O que é o futebol italiano hoje? Como termômetro mundial? É nada. Nê, eu vi um post, né, no Instagram, e ele disse que não tem nada certo ainda, né? Mas ele tá, sim, visando, né? Tipo, novos contratos e tal. E aí, o que acontece? Uma das frases que eu li do Yuri Alberto foi ele ter falado que enquanto ele estiver no Corinthians, ele vai honrar a camisa. Ele tem feito isso? Não, sim, ele tem feito, mas assim, eu acho que quando uma pessoa vai para uma entrevista coletiva e dá a entrevista que ele deu, ele dá uma brecha. O que falta para os jogadores de hoje é sabedoria para falar. Ele tem a vontade dele de jogar fora do Brasil, na Europa, cara, deixa as coisas acontecer. O que ele não pode, ele tá num time de massa, num time onde a torcida é totalmente apaixonada, e ele vir e dar aquela entrevista mostra uma ingratidão. Até porque o Corinthians abriu portas para ele. Sim, é lógico. Recebeu ele, foi onde ele cresceu, onde ele mudou aquela fase dele. E sim, ele teve uns bons momentos, muito pouco bom momento no Santos, no Internacional, mas, pô, a torcida abraçou ele. Acolheu ele. Em 2024 ele estava jogando muito mal. Todo mundo zoando ele e a torcida do Corinthians acreditando nele, para depois ele chegar e dar uma entrevista daquela que ele deu, falando que que tem que viver um novo ciclo. Pô, ele tá jogando num time, do maiores clube do mundo. Não, e detalhe, o ano passado, assim que foi campeão, ele falou que estaria no clube até 2030. Pois é.
Meu, vai acontecer uma hora dele sair ou outra, mas ele tem que entender o seguinte, ele não vai jogar num grande clube da Europa. Mas também deu a entender que já desde o ano passado ele já estava pensando em novos ares. Eu acho que isso é o que? É o empresário dele forçando uma situação que ainda não aconteceu. Porque assim, o Yuri Alberto, como a gente vê as entrevistas, eu também vejo isso no Yuri Alberto, o que ele tem mais que ajuda muito ele é a questão da força física. Um dia que ele perder essa força física dele, meu, o futebol dele vai ser um futebol pra Série B. A gente tem que ser sincero. Por que o Yuri Alberto não tá numa seleção brasileira, na minha opinião? Porque o Yuri Alberto, por mais que ele tenha, sabe, ele é um cavalo, força física, meu, ele perde muitos gols besta, por isso que ele não tá na Europa, que ele não tá na seleção brasileira. Mas, Yuri Alberto, eu acho que você deveria vir a público e se desculpar com a torcida do Corinthians. Porque se for o seu empresário, eu acho que você tem que chegar bem pro seu empresário e falar, meu, cala a boca e deixa eu trabalhar. Se eu tiver que me aposentar aqui no Corinthians, eu vou me aposentar. E você vai se aposentar num time e uma torcida que te abraçou. Até estavam até falando do Hugo, também do Hugo Souza. E hoje ele veio dar uma entrevista falando também que não tem nada disso acertado com a diretoria, que ele não vai sair e tal. Meu, eu acho assim, hoje, o jogador que der uma entrevista falando que quer sair do clube, seja ele qual for, hoje o Brasil se paga salários extraordinários. O Memphis Depay tá ganhando como ele nunca ganhou na vida dele, jogando no Corinthians. E detalhe, né? Ele veio de fora para jogar num clube dentro do Brasil, né? Um clube brasileiro, Sim, como o Corinthians. E está até disposto, pelo que a gente ouve falar, está até disposto a diminuir o salário para ele continuar no Corinthians. o de fora. Enquanto tem uns que são de dentro que estão dispostos a sair. Pois é. Então, assim, como corintiano, Yuri Alberto, assim, cara, eu admiro a sua força de vontade, a sua luta, mas eu acho que você tem que parar e de cair em conversas de, não sei se foi seu empresário ou alguém tá tentando encher a sua cabeça, sabe, para que você vá embora do Corinthians. Meu, se fosse eu, cara, eu permaneceria para ganhar mais. Você tá disputando uma Libertadores, você pode entrar ainda mais na história do Corinthians, ao invés de ir para a Europa e jogar num time sem expressão, até mesmo da Itália. Para mim hoje, Internacional, Inter de Milão, mano, a Juventus que tá vivendo uns 2, 3... Mano, para mim o futebol italiano acabou. Qualquer jogador hoje, se eu fosse empresário, eu falaria, futebol italiano, não. Vai para um time pequeno da Inglaterra, que é melhor você jogar num time pequeno da Inglaterra do que jogar num clube grande da Itália, porque a Itália acabou, meu. São 3 Copas do Mundo que a Itália não participa e você tá pensando em jogar por uma seleção que já tá falida. Parabéns, viu, Yuri Alberto, se esse for o conselho que alguém estiver te dando. Mas a gente estamos aqui para falar do nosso Corinthians. Jogadores, acorda, porque vocês têm que começar a valorizar o Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, né? Qualquer hora que vocês vão pegar e falar, não, gente, a qualquer hora que a gente quiser a gente vai sair da zona do rebaixamento, porque vocês viram que vocês apanharam de um time pequeno, que é o Mirassol, e vocês estão patinando, daqui a pouco não conseguem sair de lá de trás, tá? Essa é a nossa opinião.